E hoje eu quero falar algo que nos leva além, que é o chamado de todo cristão, que é a intercessão. E quando se fala de interceder por uma nação, a gente está falando de algo que está acima das minhas questões particulares. Mas quando eu e você entramos nessa dimensão profética de Deus, de eu vou orar pela minha nação, irmãos, a gente entra numa vida vitoriosa extraordinária. Todos os homens de Deus, mulheres de Deus, que buscam mesmo o propósito de Deus, eles rompem qualquer situação, amém? E aí, eu quero falar hoje, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 4. Antes de tudo, diga, antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens. Ele está falando aí, o apóstolo Paulo está falando alguns princípios de intercessão em favor dos reis e dos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Amém? Olha só, meus amados, a Bíblia, Paulo está falando aí, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, amém? E a Bíblia, ela é um livro que só funciona se a gente seguir aquilo que ela nos instrui, aquilo que ela está nos ensinando. E a intercessão e os princípios bíblicos, eles são mais ou menos, não adianta eu estudar sobre dirigir um carro. Posso estudar como é que tal, mas você só aprende a dirigir dirigindo, na prática. É ou não é? Tem gente que consegue uma habilitação, mas não consegue dirigir, porque você só aprende na prática. E a prática da intercessão, ela é extremamente necessária. E Paulo está falando aí pelo Espírito Santo, antes de tudo, eu vos exorto, versículo 1 lá, antes de tudo, pois, exorto que se use a prática, não é a teoria, é a prática da súplica, da oração, da intercessão, de ações de graças. Eu vou me deter em intercessões em favor de todos os homens. Ela está falando aí de uma oração intercessória, e aí ele vai enfatizar por todos os reis, versículo 2, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Irmãos, e agora, pastor, por que eu não experimento? Por que muitas vezes eu não experimento vida mansa, tranquila, toda piedade e respeito? Por quê? Porque, irmãos, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente ora que nem um fazendeiro orou. Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha esposa, abençoa meu filho, abençoa a minha filha e mais ninguém. Essa é a oração do fazendeiro. Abençoa a minha vida, a vida da minha esposa, a vida da minha filha, a vida do meu filho e mais ninguém. A gente não ora como esse fazendeiro orou e não abençoa mais ninguém. Mas Paulo está dando a dica aí, que deve ser seguida antes de tudo, antes de eu orar por mim, antes de eu orar pela minha esposa, pelos meus filhos, que são meu interesse pessoal, amém? Ele diz, olha, eu rogo antes de tudo, vocês orem por todos os homens, mas orem pelos reis e por aqueles que estão investidos de autoridade. E por que muitas vezes a gente não vence em oração? Porque a gente não está seguindo aquilo que Paulo, sob a unção do Espírito Santo, disse para Timóteo, que era um jovem pastor. A gente ora por nós, é ou não é? A gente ora pela nossa família, mas a gente não ora por todos os homens. E agora eu vou aprofundar o que Paulo está ensinando. Ele diz, pelos reis. Naquela circunstância bíblica, os reis governavam, mas trazendo para a nossa realidade, pelo presidente da república, amém? Pelo governador do estado, pelo prefeito da cidade, e por aqueles que estão revestidos de
investidos de autoridade, orar pela polícia, que tem autoridade, né? Não é o poder de polícia. Mas, irmãos, a gente está mais ocupado em criticar. A gente fala mal do presidente, do governador, do prefeito, da polícia. Por que que a gente fala mal? Por que que a gente está mais ocupado em criticar? Porque a gente não está intercedendo. Porque quando eu estou intercedendo, eu não consigo criticar, irmãos. Porque é muito fácil criticar, né? E por aqueles que estão investidos de autoridade. É o meu chefe lá do trabalho. Amém? É o cara que está investido de autoridade lá. É o meu chefe do trabalho. É mais fácil. E por que que muita gente está criticando, queridos? Porque não está orando. Porque é muito fácil criticar. Mas quando eu vejo que eu estou criticando, você se vê que você está criticando, é porque você não está intercedendo. Porque quando a gente está intercedendo, irmãos, a gente fica mais difícil de ficar só criticando, só falando mal. É ou não é, irmãos? E é fácil criticar. E aí, a gente agora entrando numa reflexão mais profunda, Paulo está dando uma orientação. Ora pelos políticos. E a gente como igreja, a gente está num ano de eleição. É ou não é? Um ano de decisão. Esse ano decide os próximos 4 anos. E quando a gente vai orar pelos políticos, a gente se sente como se estivesse pecando. Quem tem essa sensação? Porque o diabo sabe, irmãos. Se eu chegar aqui e orar pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, parece que eu estou pecando. E o diabo sabe que se eu orar por ele, Deus vai mudar a realidade da nossa nação. Amém? Se eu for orar pelo governador Wilson Lima, muitos crentes ficam chateados. Muitas vezes a gente não ora porque a gente acha que está cometendo um pecado. Quando a palavra está nos dizendo, olha, antes de tudo, antes de você orar pela tua vida, antes de você orar pela tua família, ora pelo aquele que está governando. Paulo não disse, fica criticando. Quantos estão pegando essa lição forte e poderosa, amém? Paulo disse, ora pelo líder político, rei. Amém? E aí eu quero declarar que nós como igreja, nós vamos ser alinhados no propósito de Deus, nós vamos orar. Não é sobre a gente ficar preso, engessado em enganos malignos. Sabe por quê, queridos? Porque Paulo está instruindo aí. Diga assim, Paulo está instruindo sobre a prioridade da oração intercessória pelas autoridades e por todos os homens. E queridos, isso vai gerar poder. É mais do que ir, irmãos, só protestar, só criticar. A igreja tem o poder espiritual. Amém? A gente vê, eu vou ficar protestando. Tu está intercedendo? Queridos, eu estou em paz, porque eu oro desde o dia que eu me converti. Eu oro por todos, irmãos, políticos. Já mudou muito aí. De 97 para cá já mudou alguns. Peguei ali 97, finalzinho do Fernando Henrique. Aí depois veio o Lula 1, Lula 2, Dilma. Aí o Dilma 2 e um pedaço, né? Temer, Bolsonaro, agora voltou o Lula. Mas eu estou orando por eles. E quem sentar lá, mas a gente acha que está certo ficar falando mal. Mas Paulo está dizendo, ora pela autoridade. Orei aqui pelo Amazonino. Depois foi o Braga, né? Depois do Braga veio o Omar. Depois do Omar o Melo. Depois do Melo o Davi Almeida ficou tampão. Depois do Davi Almeida o Amazonino voltou. O Negão voltou, né? Depois veio o Wilson Lima, prefeito. Veio Amazonino, Serafim, Arthur, agora o Davi Almeida. Mas irmãos, a gente tem que orar. Paulo está dizendo assim, ora pelo prefeito, ora pelo governador, ora pelo presidente da república. Para de ficar criticando. Paulo não disse, a Bíblia não está instruindo. Fica falando mal, fica criticando, isso aí, irmão, qualquer um faz, todo brasileiro faz, é ou não é? E tem um outro lado, irmãos, dessa questão
tem aquele que idolatra o político. E todos os políticos são seres humanos, irmãos. Amém? E o Kenneth Hagin dá uma lição assim muito pertinente. Parece que as coisas, é como Salomão diz, não há nada de novo debaixo dos céus, né? Tudo é o que já foi e volta ao que era. Eu estou pegando esse estudo sobre o cristão que intercede, é o livro do Kenneth Hagin. Eu peguei alguns pontos e me debrucei e estou trazendo aquilo que o Espírito Santo queima dentro de mim. Mas ele fala algo muito interessante, que tem um outro lado de cristão que ele idolatra o político, que o político pode estar cometendo algum crime, e é comprovado que ele está cometendo crime, mas o político ainda fica lá, sendo apoiado por aquele cristão. Quando a gente tem que orar e não idolatrar nenhum político. Amém, queridos? Quantos estão comigo aqui? Nenhum político. Nenhum. Zero idolatria de político. Mas tem que orar por eles. E se estiver errado, a gente tem que mudar nosso voto. Amém? Quem vota em político corrupto está sendo cúmplice de corrupção. Mas eu quero falar no sentido, irmãos, de que a gente tem que orar pelos políticos. Amém? Não idolatrar os políticos. Tem gente que está mais envolvido com político que com o reino de Deus. É ou não é? E olha que eu trabalho com político, mas eu não fico idolatrando nenhum político. Eu falo do político que trabalha, do trabalho que ele realiza, e na hora da eleição a gente já vem falando, né? E vai falar da importância do trabalho permanecer. E aí, meus amados, Paulo está dando essa chave: orar por uma prioridade divina em primeiro lugar. Mateus 6,33, Jesus ensina isso. Como é que eu busco o reino de Deus? Paulo está dando uma chave de intercessão: orar pelos políticos. Mas eu estou falando, irmãos, não é aquela oração antes de tudo. Não é aquela oração só, agora é ano de eleição, aí vamos orar pelos políticos. Quantos estão me entendendo, irmãos? Mas é orar mesmo, antes de tudo. Paulo está dizendo, antes de tudo, ora por todos os homens e por aqueles que governam, pelos reis e por aqueles que estão revestidos de autoridade. Quem ora pela polícia? Quem ora pela autoridade judiciária lá que vai decidir? Quem ora diariamente, antes de tudo? Na verdade, a gente precisa se alinhar com Deus, porque a gente ora mesmo é por nós mesmos. O Senhor abençoa a minha vida, abençoa a minha esposa, abençoa os meus filhos, e amém, a oração do fazendeiro, é ou não é? Mas Paulo está levando a gente para uma nova dimensão. Irmãos, se a igreja orar mesmo, Deus vai tocar. E qual é o desejo de Deus? Que a gente dê prioridade antes de tudo. O que é antes de tudo? É uma prioridade, amém? É ou não é uma prioridade? Aí Mateus 6,33 ele diz: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Como o Senhor toca agora no governo do estado, toca na prefeitura municipal, toca no governo federal, amém? E como? Ora pelo prefeito Davi Almeida, pelo governador Wilson Lima, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Daqui a pouco acabou já, o segundo ano já. Mas eu vou torcer, não, que dá tudo errado por Davi Almeida. Às vezes a gente ora até a oração da maldição. É ou não é? Não é uma oração formal, Senhor, mas a gente só vê: esse prefeito não faz nada, não é nada, esse governador não é nada, prefeito, governador e presidente. E a nossa oração é só trazendo maldição para a nossa própria vida, porque a Bíblia está dando aí o segredo para que você tenha vida mansa, tranquila e sossegada. Amém? Quantos querem ter uma vida mansa? Então a gente tem que orar para que esses governantes façam a vontade de Deus, amém? Como isso? A gente vai aprofundar isso. Então colocar em primeiro lugar Filipenses 2, 3 e 4. Vamos ler aí Filipenses. Evitar colocar interesses pessoais em primeiro lugar. Na intercessão, irmãos, eu vou para essa grandeza espiritual, em vez de eu orar por mim. Porque, irmãos, se eu fosse junto com Jesus, ver a minha oração, ver a oração de alguns irmãos, como é que é a oração? Senhor, abençoa a minha vida, abençoa a minha família, amém.
Aí, às vezes, não lembra de orar pela igreja, abençoa a igreja, né? Abençoa aí. Mas, olha o que Filipenses 2, 3 e 4 diz. Filipenses 2, 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Partidarismo, a minha parte. Não, isso aqui é dentro do contexto da vida. A gente é partidário. Se isso aqui eu estou fazendo, isso tem valor. Se é o fulano que está fazendo, isso aí. Partidário, vanglória, ó, eu que estou fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é eu que estou fazendo. Esse documento aqui é eu que estou fazendo. Paulo está dando esse elemento poderoso. Mas, por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Isso não é complexo de inferioridade, amém? É você ter a sua identidade, irmãos. Pela graça de Deus. Eu às vezes ficava, mas como que eu consigo só? Tem gente que só fala dela, é ou não é? Chega e se torna uma pessoa chata. E Deus me deu uma graça desde pequeno. Eu acho que eu vejo grandes homens de Deus viveram traumas assim. E eu vivi traumas, irmãos, que eu me expressava pouco. E eu aprendi a valorizar, ouvir mais do que falar. E sempre afirmar as pessoas, sempre afirmar. Eu sou assim. E aí, eu lendo a Bíblia, eu digo, não, mas isso está certo, eu não estou errado. Porque a maioria das pessoas se autoafirmando. É ou não é, irmãos? Falando de si, falando dos seus partidos ali. Isso aqui é o meu partido, isso aqui eu estou fazendo, é o meu interesse. E aí, eu dando crédito, né? Uma vez, logo que eu conheci o pastor Aldo, ele contou algo que eu já contei aqui. E isso reforçou dentro de mim. Mas considerando os outros superiores a si mesmo, em humildade. Aí ele fala que ele foi numa reunião lá com o pastor Márcio Valadão. E o pastor Márcio Valadão tinha vindo dos Estados Unidos. Ele disse que ele participou de uma reunião. E o pastor Márcio Valadão é um cara que, meu Deus, o cara que mais para mim produziu grandes líderes. A igreja dele está explodindo. Ele passou a igreja pro Flavinho lá. Ele era o Marcinho, né? Não sei se vocês pararam para assistir. Eles fizeram uma série de vídeos sobre os 50 anos, acho, do ministério do pastor Márcio. E aí ele disse que ele chegou nos Estados Unidos e ele disse que nos Estados Unidos tinha um prêmio lá do homem mais sábio do mundo. Os Estados Unidos tem vamos dizer assim, esses eventos, né? Ele disse que o homem mais sábio do mundo, eloquente, falava uma oratória poderosa. O cara tinha uma retórica que todo mundo se sentia nada diante da desenvoltura do homem mais sábio, do segundo homem mais sábio do mundo. Aí todo mundo se sentia pequeno, porque ele era muito talentoso. Era o segundo homem mais sábio do mundo. Depois foi o homem mais sábio do mundo. Aí disse que ele era muito tímido, muito sem eloquência, sem uma retórica forte, falava muito simples, mas ele fazia todo mundo se sentir grande perto dele. Quem participou daquela reunião lá, desse evento, se sentiu empoderado, com potencial lá em cima. E aí o pastor Márcio Valadão fala isso, e isso casou com aquilo que era de levantar as pessoas, amém? De motivar, de sacudir, de pegar as pessoas e levar elas para um outro nível. Elas estão se sentindo lá no chão, mas aí Paulo está dando esse segredo, ó, mas considerando cada um os outros superiores. Meu irmão, tu pode mais, tu vai mais além, amém? E o versículo 4, para a gente fechar isso aí. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Irmãos, isso fala desse princípio de intercessão, amém? Mas a gente é tendencioso a fazer ao contrário. Não tem cada um em vista o que é seu. Eu tenho, meu irmão, eu vim para o culto da vitória, eu quero a minha vitória. A cultura da igreja é essa, ou não é? Não, eu vim receber a minha cura, eu vim receber o meu milagre, eu vim receber a minha prosperidade, eu vim aqui para a minha família ser abençoada. E Paulo está dizendo, olha, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também o que é de cada qual, e o que é dos outros, o que é de cada qual, senão também cada qual o que é dos outros. Olha só, irmãos, nenhuma nação, nenhuma igreja, nenhuma família vai crescer com meninos que só procuram os seus interesses, amém? A gente vê países de primeiro mundo, eles não estão lá
fazendo só, eles são que querem, é a frase lá, não sei qual político dos Estados Unidos, né? Não venha falar o que os Estados Unidos pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelos Estados Unidos. E a potência que os Estados Unidos é até hoje, né? Hoje. E aí isso vai fazer de nós, irmãos, da nossa vida, uma potência. Aonde você for, você vai se destacar, irmão. Aparentemente parece que você o diabo fica buzinando, tu tá sendo leso, estão te fazendo de besta aqui. A cultura é a seguinte: eu estou aqui para buscar o que é propriamente meu, o que é do meu interesse. É assim ou não, cultura? Mas a cultura do reino é: cada um não procure o que é propriamente seu. E aí, queridos, você vira uma potência no reino de Deus, amém? Aí aquela família vai virar uma potência. As famílias mesmo se fragilizam, irmãos. Cada um procura o que é. E aí Paulo está dando essa instrução para a gente interceder. Aí, pastor, o que a gente vai fazer? Vamos orar pelo Brasil mesmo. Mas não é uma oração só de migué, irmãos. Tem muita movimentação religiosa que é só migué. É ou não é, irmãos? Me perdoe, mas eu não vou para a Marcha para Jesus, irmãos. Para mim ali é uma miguelagem. Bota o cara para cantar ali só para fazer o migué. E o cara vai para os bastidores de Marcha para Jesus e tu vê que a pastorzada não está querendo mesmo um avivamento, não. Me perdoe, eu não sou melhor do que nem o pastor de Manaus, amém? Mas é a minha sensação. Me perdoe, meus pastores aí, que quem sou eu para emitir qualquer juízo? Mas Deus está nos levantando como uma palavra profética, né? Dizer, nós vamos orar pelo Brasil, mas orar pelo Brasil mesmo, amém? Em vez de eu estar orando por mim, pensando aqui na minha família, eu vou abençoar o Brasil, eu vou abençoar o Amazonas, eu vou abençoar Manaus. E aí, queridos, a gente vai virar uma nação grande. A gente vai sair desse nível de nação vira-lata, de nação de galinheiro, de ficar só ciscando no meio da podridão, da lama da corrupção. Deus é poderoso para arrancar a corrupção, amém? Deus é poderoso, queridos, para mudar essa nação. E eu vou te provar isso agora, em nome de Jesus. O propósito da intercessão, promover uma vida tranquila. 1 Timóteo 2,2, olha aí, volta lá em 1 Timóteo 2,2. Paulo está dizendo, ora em primeiro lugar, antes de tudo, por todos os homens. Não ora por ti, ora por todos os homens. Ora por aqueles homens que você conhece, por todo ser humano. Mas aí ele vai, ora pelos reis, para quê? Para que você tenha vida tranquila e sossegado. Quantos querem ver um Brasil tranquilo e sossegado, longe dessa loucura, dessa polarização, dessa guerra idiota que todo mundo se lasca no final de tudo? Não, eu vou ficar aqui. A boa política, irmão, a gente está vivendo uma situação muito historicamente assim. O Brasil nunca foi isso. Eu tenho pouco tempo de Brasil, mas o Brasil é uma nação pacífica, é uma nação cooperadora, amém? Mas olha só, o desejo de Deus, versículo 4 agora. Por que eu vou interceder? Aí chega lá, 1 Timóteo 2:2. Para que vivamos uma vida tranquila e mansa, com toda a piedade e amor, com respeito. Meu irmão, ninguém respeita mais ninguém, ninguém tolera mais ninguém. É uma intolerância só, isso é triste. Ou vocês acham que é legal a gente ficar... Eu fico com o Jonatas pensa diferente de mim, intolerante. Aí ele comigo... A gente está assim. Ninguém consegue mais entrar, não, mano. A gente pensa diferente, mas a gente está na mesma nação. Vamos conviver pacificamente. E qual é a culpa? Meu irmão, a culpa é do demônio, que a gente tem que orar para expulsar esses demônios que tem dentro da nossa geração. E vamos dizer, esse espírito de intolerância. E Paulo está dizendo aí, ó, para que vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. Agora, versículo 3. Irmãos, quem quer a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita? Quem quer aí? Orar pelos reis, mas orar pelos reis, amém? Porque isso é o quê? Bom, o quê? E agradável diante do nosso Deus, diante do nosso Salvador. Irmãos, eu estou te chamando para uma coisa muito doida, mas é coisa boa, agradável. E aí, está claro, isso é bom e aceitável diante de Deus. Por isso que o diabo não quer que a igreja entre nessa dimensão profética de intercessão, amém? De dizer, Senhor, nós vamos fazer uma intercessão
Nós vamos nos alinhar com os céus. Nós vamos orar pelos políticos. Não, quando vai orar pelo político, primeira coisa, a religiosidade, a gente se sente em pecado, né? Eu orar no púlpito, botar o cara de joelho, dobra o joelho aqui que a gente vai orar por ti. Já é um negócio que é repugnante, é ou não é? Já está até uma onda maior de intolerância religiosa, né? Se a gente orar por um político, parece que a gente está cometendo um pecado, é ou não é? Mas Deus está falando, isso é bom, porque isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Senhor, levante suas mãos aí, querido. Senhor, nós oramos agora, Pai, para que o Senhor nos dê essa unção, Senhor, de coisa boa, de coisa agradável, de coisa aceitável diante de Ti, Senhor. Senhor, nós oramos para que o Senhor venha nos empoderar, nos possuir por essa unção de intercessão. Antes de tudo, nós vamos orar por todos os homens, Senhor. Nós vamos ver o Teu mover acontecer, Senhor. Nós vamos orar pelos nossos governantes, Senhor, ó Deus, pelo poder executivo, por cada um, pelo poder legislativo, Senhor, pelo poder judiciário, pelos poderes, Senhor, ó Deus, de polícia militar, polícia civil, polícia federal, guardas municipais. Nós vamos orar pelos hospitais, Senhor. Nós vamos orar, Senhor, como igreja, por tudo aquilo que está investido de autoridade, pelas igrejas, pelos pastores, Pai. Não adianta vir só julgar, condenar e dizer que está tudo errado. Não, a gente não é o dono da verdade. Mas, Senhor, nós queremos, Senhor, ser aceitáveis, ver coisas boas, agradáveis diante do Senhor. Amém, queridos? Porque, queridos, aí no versículo 4 nós vamos ver o segredo de tudo. Irmãos, a igreja conquista. Diga para o seu irmão, a igreja conquista. Deus quer nos dar, irmãos, não uma conquista estratégica, metodológica, uma conquista. Olha aí, versículo 4 agora. O qual deseja, quem deseja? Deus, que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja, irmãos, que todos os homens cheguem ao quê? Sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa verdade que você está recebendo aqui, queridos, é poderosa. E a gente vai interceder por todos os homens, e Deus vai salvar todos os homens. Amém? Ah, pastor, Deus não vai salvar não, vai todo mundo para o inferno. Está tudo indo de mal a pior. Sabe, nos últimos dias os homens serão enganadores, cometerão torpezas, enganarão e serão enganados, e tudo vai de mal a pior. Isso aí a gente já sabe, irmão. Sabe ou já não sabe? Mas a gente sabe a vontade de Deus, é que Ele quer que todos os homens sejam salvos. É Marcos 16:15, olha o comissionamento aí. E disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora, queridos, como interceder? Nós vamos ver agora 2 exemplos de intercessão bíblicos. Que, primeiro, Gênesis 18, do 20 ao 32. Vamos lá, Gênesis 18, do 20 a 32. Abraão, Deus está dizendo aqui, ó, Sodoma, eu vou destruir. 20, versículo 20. Disse mais o Senhor, com efeito o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Deus disse, olha, Sodoma e Gomorra vão ser destruídas, porque eles estão com um pecado absurdo. Lá eles, até hoje, sodomia, fala de sexo ali, né? Fala de coisas pecaminosas. Sodoma e Gomorra é pecado, a cidade do pecado. Versículo 21. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Amém? Digo intercessor, na presença de Deus. Versículo seguinte, 23. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Deus está dizendo assim, olha aí, eu vou destruir Sodoma, tem muito pecado lá. E o intercessor diz, tu vai destruir o justo? Abraão diz, com o ímpio? Aí, continua, se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás?
o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Versículo 25. Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra. Abraão está intercedendo por Sodoma e Gomorra diante de Deus. Ó, tu vai destruir os 50 justos. Longe de ti, juiz da terra. Versículo seguinte. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Irmãos, aí tem um ensinamento muito poderoso. Vai, que depois a gente vai refletir. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Digo o intercessor, ele se humilha diante de Deus. Senhor, eu sou pó e cinza, eu me humilho. Tem muita gente que acha que Deus vai vir humilhar a gente. Deus não vai vir humilhar, irmãos. Ele diz: humilhai-vos. É eu que tenho que me humilhar. O intercessor que se humilha diante do Senhor, eu sou pó. Abraão está dando o exemplo. Ele disse, através lá Lucas, Crônicas, 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. O intercessor, quando a gente chega, eu estou aqui, irmão, diante de vocês, eu não sou melhor do que ninguém, eu estou aqui em humilhação, dizendo uma palavra muito poderosa, mas muito pesada, amém? Mas eu sei que sou pó. Abraão vai dizendo, olha, falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. 28, na hipótese de faltarem 50, na hipótese de faltarem 5 para os 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não destruirei, se eu achar ali 45. 29, disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei, por amor dos 40. 30, versículo 30. Insistiu Abraão: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Versículo 31. Continua Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei, por amor dos 20. 32, a gente encerra aí. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não destruirei, por amor dos 10. Irmãos, uma cidade inteira, na verdade 2 cidades, né? Sodoma e Gomorra. Deus disse: se tiver 10, eu não vou destruir. Tiver 10 justos, justificados pelo sangue do Cordeiro, amém? E eu quero declarar que aqui tem mais de 10 justos, amém? E Deus vai poupar Manaus, Deus vai poupar essa cidade, porque tem justos aqui, intercessores, irmãos. A gente não tem que ficar, não, o diabo vai destruir tudo, não. A gente tem que dizer, sabe, irmãos, se o justo não estiver na cidade, já vai apodrecer. Quem é da antiga aqui sabe disso. A gente é sal porque o sal conserva, amém? Se não houver um justo intercedendo, e deixa eu te falar uma coisa, a palavra profética, a intercessão é tão poderosa. Agora vamos ver aqui. Aí Abraão está dizendo, ó, se tiver 10, Deus disse: eu não vou destruir uma cidade que merece ser destruída. Se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir. E eu quero declarar que tem mais de 10 justos na cidade de Manaus, amém? Tem mais de 10 justos aqui na IEV, tem mais de 10 justos nessa cidade, e nós vamos ver o reino de Deus se manifestando nessa cidade. Agora, Ezequiel 22, 30 e 31, Deus está procurando um intercessor. Procurei o que? 22, 30, Ezequiel. Agora, Ezequiel 22, 30, eu procurei um homem que se colocasse na brecha. Um homem. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor desta terra, para que eu não a destruísse. Aí Deus, mas a ninguém encontrei. Isso é muita onda, né? Um homem eu não encontrei. Ele disse: se tiver 10 justos lá, tiver 10 intercessores, 10 pessoas que dizem: Senhor, eu não quero viver para mim, eu quero viver para o teu propósito. Senhor, salva essa cidade. Agora ele diminuiu para um. Ele diz: eu que estou atrás de um homem, um ser humano, não é um homem, é um homem e uma mulher, amém? Para que eu não destrua essa terra. Aí versículo seguinte: por isso eu derramei sobre eles a minha indignação, com fogo do meu furor, e os consumi, fiz cair-lhes
sobre a cabeça o castigo do seu procedimento, diz o Senhor. Irmãos, eu estou trazendo uma palavra, não é um método, é uma palavra profética. Deus não precisa de 10, não precisa de 20, não precisa de 30, nem de 50. Ele está dizendo: eu quero um homem, um intercessor, para me fazer um mover aqui nessa igreja, amém? Para me fazer um mover lá no GC, para me fazer um mover lá naquela rua que você reside, amém? Para me fazer um mover lá naquela empresa, naquela repartição, lá onde você trabalha. Eu preciso de um homem para me não destruir aquelas pessoas com o fogo da minha ira. É forte ou não é isso, queridos? E se você se colocar diante de Deus, pode ter certeza, você vai prosperar. Mas é a prosperidade que é mais do que dinheiro, amém? É mais do que dinheiro. É mais do que dinheiro. Porque tem gente que acha que prosperidade só é dinheiro, mas é mais do que dinheiro, amém? Não existe outro caminho, irmão, não existe um atalho. A gente precisa ser essa pessoa. Deus está procurando. Ele está dizendo: eu estou procurando um homem, um ser humano, para se colocar na brecha. Quantos querem se colocar na brecha, queridos? Eu quero, eu preciso me colocar na brecha. E aí, queridos, essa questão da intercessão fala da humildade. Tiago 4,10. Abraão se humilhou, Ezequiel se humilhou. Ele disse: e agora, Deus? Eu estou atrás de um homem. Olha lá, Tiago 4,10. Humilhai-vos aonde? Na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Mas a gente quer se exaltar. Eu vou fazer, eu sou o cara, e eu vou arrebentar e tal, eu posso, eu consigo e tal. Mas aí o segredo é: humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém? Então, intercessão é eu dizer: Senhor, a IEV depende de Ti, o Brasil depende de Ti. Toca agora, Senhor. Aquele presidente depende de Ti, aquele ministro precisa de Ti, aquele prefeito, aquele governador, aquele secretário, aquela igreja, a igreja de Manaus precisa de Ti, amém? E Ele vos exaltará. E também a responsabilidade do cristão, a oração do justo. Olha aí Tiago 5,16. A oração do justo, ela é poderosa, ela é eficaz, ela pode muito, amém? Queridos, a gente pode orar hoje e ver. Eu queria que você hoje, concluindo agora, é só uma lauda. Através das escrituras percebemos a urgência e a importância da oração intercessória. Por quem? Pelas nações e pelos líderes dessas nações, amém? No caso Brasil agora, aqui a gente está nessa nação. É uma chamada para os cristãos colocarem as prioridades divinas, as prioridades de Deus em primeiro lugar, buscando a salvação de todos e promovendo a propagação do Evangelho. As pessoas só vão conhecer a verdade plena se houver intercessão na prioridade de Deus, amém? A gente é uma geração que ora orações egoístas, é ou não é, queridos? A gente ora só pelo que a gente quer, mas a gente tem que fazer a oração do Pai Nosso: seja feita a Tua vontade, Senhor, aqui na terra, como ela já é feita nos céus, amém? Essa é a oração mais poderosa. Por que Deus não move na minha vida? Porque eu digo: Senhor, faz a minha vontade, faz a minha vontade, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas Deus está chamando a mim e a você para ajustar, para colocar as prioridades de Deus em primeiro lugar. Essa responsabilidade, queridos, requer humildade, submissão e comprometimento com a vontade de Deus, sabendo que a oração do justo, ela é poderosa e eficaz. O poder da oração do cristão é crucial para influenciar o destino das nações. A gente precisa se apropriar dessa poderosa arma de Deus, a intercessão. E em último lugar, é hora de assumir, diga assim: é hora de eu assumir a posição de intercessor, de estar na brecha pelas nações, pela minha nação e pelas nações. Escute aqui, pastor, por que eu tenho que interceder? Deus entregou o governo dessa terra para Adão. Adão desobedeceu, entregou. 1 Coríntios 4,4. O Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Quando Jesus foi tentado, e a Bíblia diz que Jesus foi tentado lá em Mateus 4, a Bíblia diz que o diabo disse: olha, está vendo os reinos desse mundo? Adão me entregou. Se tu prostrado me adorar,
eu vou dar-lhes todo. Aquilo foi uma tentação, irmãos. Jesus poderia se prostrar e adorar, e o diabo tem autoridade delegada pelo pecado de Adão. E Deus só age aqui porque Ele entregou o governo para o homem. Aí você e eu precisamos refletir, se o diabo tem o poder, que Ele disse: Jesus, se tu me adorar, todos os reinos desse mundo eu te dou. É porque Ele exerce governo aqui. E aí Deus precisa de intercessores, porque Deus não quebra os princípios que Ele estabeleceu. Ele entregou na mão da igreja. Quando Jesus ressuscitou, Ele disse: é-me dada toda a autoridade nos céus e da terra. Deus deu uma chave. Ele disse para Pedro, não para Pedro, Ele disse para a igreja: edificarei a minha igreja debaixo dessa revelação que eu sou filho de Deus. Tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado nos céus. Deus me deu e Deus te deu uma autoridade de intercessão, de ligar a vontade dEle aqui na terra. E Deus vai intervir aqui, amém? Por isso que eu e você precisamos nos posicionar, irmãos. Nos posicionar. Pastor, por que está travado? Por quê? Porque a gente precisa interceder. Antes de tudo, eu posso ficar evangelizando, fazendo tudo. Quantos estão me entendendo, irmão? Posso montar a melhor programação que for. Mas Paulo disse, ó, Timóteo, tu é um pastor jovem. Antes de tudo, Timóteo, faça orações, súplicas, petições, intercessões por todos os homens e por todos os reis e por aqueles que se acham revestidos de autoridade, para que vocês tenham vida mansa e sossegada, porque isso é agradável, porque eu desejo que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Levanta tuas mãos aí, que você está recebendo agora uma chave poderosa de intercessão. A chave que Jesus entregou ali, simbolicamente ali para Pedro, Ele entrega nas minhas mãos. Hoje você recebe essa poderosa chave de intercessão, de oração, de súplica, de ação de graça. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos ver um sacudir da Tua glória nessa igreja. Antes de tudo, Senhor, antes de cantar, antes de pregar, antes de fazer o GC, antes de ir para o encontro, nós vamos interceder e queimar na Tua presença, dizendo: Senhor, nós somos pó e nós somos cinza. Salva, não mata, não deixa que esse mundo pereça. Salva ele, Senhor, que ele chegue ao pleno conhecimento, que o Deus desse século agora solte agora a mente, o espírito, os corações, e a Tua palavra começa a prosperar, a Tua palavra, o Evangelho começa a salvar. Pai, em nome de Jesus nós te agradecemos, porque hoje nós fomos revestidos, Senhor, dessa unção, desse entendimento, dessa luz da Tua palavra, desse simples Evangelho, Senhor. Nós não estamos aqui, ó Deus, fraquinhos, sem nenhuma possibilidade de nada. Deus nos deu uma chave de intercessão, e aí Eve pega essa chave e vai, em nome de Jesus, ver o Senhor operando, em nome de Jesus.